Olá! Estamos aqui novamente na nossa playlist Espíritas Progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Jacira Silva, de São Paulo, capital, do grupo Mulheres Espíritas, e eu vou passar para a Jacira, ela vai se apresentar e nós vamos começar a nossa conversa. Bem-vinda, querida, bem-vinda. Te apresenta para essa comunidade linda. Boa noite, Suzana. Boa noite a toda a comunidade que acompanha esse trabalho bonito que a Suzana e um grupo de pessoas conduz. É uma alegria imensa participar dessa conversa aqui sobre espiritismo progressista. Ai, coisa boa, coisa boa. Bom, para falar um pouquinho de mim, Suzana, tenho que dizer que tenho 63 anos de idade. Sou casado com o professor Mauro Espínola, nós dois somos espíritas de nascimento. Ele é paulistano, é nascido e criado na cidade de São Paulo. Eu sou interiorana, nasci na cidade de Palmeira do Oeste, que fica muito perto de Jales, região de São José do Rio Preto. Sim. A vida toda estudei espiritismo, porque quando eu nasci meu pai já era espírita. Então, frequentei, naquela época era chamado Catecismo Espírita. Olha só, que amor. Depois eu participei da Mocidade Espírita, fiz curso de dirigente de Mocidade Espírita. Enfim, eu nunca me distanciei do espiritismo. Profissionalmente, trabalhei como auxiliar de escritório, secretária, bancária, oficial de justiça, depois fiz a faculdade de Direito e me tornei juíza de Direito. Trabalhei muitos anos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim. E me aposentei em 2017, mas eu continuo trabalhando ainda como advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. E também... Ai, que bacana! Bem atual essa tua... Bem atual, Que legal! E também dirigimos, Mauro, eu e alguns companheiros espíritas, espíritas e não espíritas, uma instituição filantrópica aqui na cidade de São Paulo, que é a Fundação Porta Aberta. A Fundação Porta Aberta faz a qualificação pessoal e profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social para o mundo do trabalho. Pessoas em situação de rua, desempregadas, em tratamento do uso nocivo de álcool e drogas. Então, a gente trabalha com essa população vulnerável. É isso. Bonito trabalho, bonito. Sempre. Me conta, Jacira, eu já sei como é que o espiritismo entrou na tua vida, então eu vou fazer uma outra pergunta. Já que tu já vem de família espírita, como é que a cepa entrou na tua vida? E depois tu vai me contar sobre como tu ouviu falar do movimento de espíritas progressistas. Mas conta pra gente sobre a cepa. Eu acho que muita gente gostaria de conhecer o pensamento da cepa. Pois não. Bom, espiritismo progressista e cepa são sinônimos, porque a cepa nasceu em 1946, na Argentina, e a sua história é uma história de busca de um espiritismo mais liberto, plural, humanista, progressista, progressivo, laico, livre pensador. Ai, que maravilha! Mas como foi que eu conheci a cepa, né? Sim. Na década de 80, eu vivia no interior e tinha um amigo muito estudioso, um professor universitário, lia tudo que era obra alternativa, obras modernas, obras antigas de espiritismo, e ele fez chegar à minha mão um jornal espírita chamado Espiritismo e Unificação. Esse jornal era dirigido por Jaci Regis, um psicólogo espírita da cidade de Santos, que praticamente foi quem introduziu o espiritismo livre, pensador e progressista no Brasil. Ele e alguns companheiros dele. Então, esse jornal, eu me encantei com esse jornal, porque
Desde criança, eu estava muito aprisionada a um espiritismo conservador, que não tem muita diferença das religiões evangélicas. Sim, muito religioso. Isso. Quando eu comecei a ler aquele jornal, eu ficava ávida por receber o próximo número, e a partir daí eu comecei a entrar em contato com outros pensadores. Conheci na década de 90, John Spurua, que é o maior líder encarnado que nós temos hoje na CEPA, que é um psicólogo, professor universitário, uma mente brilhante, uma enciclopédia ambulante, plano. E eu conheci John Spurua na década de 90, ele era presidente da CEPA. O John foi que nos aproximou, essa turminha que já seguia Jaci Regis, já lia os livros de Jaci Regis, tomou contato com John Spurua, mais precisamente nos simpósios brasileiros do pensamento espírita, que eram realizados por Jaci Regis, na cidade de Santos. E aí nós temos, então, John Spurua, que é uma pessoa encantadora, sensível, amorosa, um profundo conhecedor do espiritismo e da filosofia. Ele tem um conhecimento geral muito grande, é um erudito, um culto que tem o privilégio de ter uma mente brilhante. Geralmente ele fica falando horas sobre... Que bacana. Diversos assuntos, demonstrando sempre muito conhecimento, com muita simplicidade. Então, nos aproximamos da CEPA na década de 90. Sim. E passei a ir aos congressos, me encantei com essa possibilidade de continuar sendo espírita, mas de uma forma mais livre, olhando o horizonte, né? Nos enxergando como seres da Terra, pertencentes à Terra, dos problemas da Terra, sem nenhuma preocupação de ser angelical, de estar nos problemas humanos, né? Então, foi muito legal. E acabei me tornando presidente da CEPA, atualmente sou presidente da CEPA, né? Associação Espírita Internacional. Como eu ia dizendo, ela nasceu na Argentina, em 1946. Nessa época, o Brasil estava ligado à CEPA, tivemos um congresso da CEPA no Brasil, e depois a CEPA acabou se distanciando, a FEB acabou se distanciando da CEPA, porque a CEPA preconiza um espiritismo livre, progressista, laico, são características que não combinam, né, com o pensamento conservador religioso que a FEB defende. Sim. E aí, foi na década de 90 que os brasileiros voltaram a se aproximar mais da CEPA com a presença do John Spurua, que visitava bastante o Brasil. Mas muitos brasileiros se comunicavam com o John e com outros pensadores antes que nós aderíssemos mais fortemente a esse movimento de ideias, né? Porque a CEPA, então, nasceu como Confederação Espírita Americana, por isso a sigla CEPA. Ah, sim, sim. Mas com o passar do tempo, nas últimas 3 décadas principalmente, além de não estar mais circunscrita à América, então esse nome pan-americano já não correspondia ao que ela é. Nós temos adeptos da CEPA em todo o mundo. Além disso, ela deixou de ser uma confederação, ela não tinha mais a pretensão de congregar federações espíritas. Ela ou a se consolidar cada vez mais como um movimento de ideias, reunião de pessoas em torno da filosofia espírita. E, por isso, a gente resolveu trocar o nome. Ao invés de continuar Confederação Espírita Americana, nós mantivemos a sigla como um registro histórico, mas agora é a Associação Espírita Internacional.
Ah, interessante. Rapidamente aí, um pouquinho da cepa para Que você. bonito, que bonito. Eu fico dizendo, eu digo isso para mim mesma, que pena que quando eu estava entrando no espiritismo na década de 80, eu não tive contato com, eu nem sabia, porque aqui no Rio Grande do Sul, tu vê, né? E nós estamos próximos da Argentina, poderia ter sido forte aqui a cepa, né? Mas aqui a gente não... Deixa-me falar uma palavrinha sobre isso. Fala, me conta, então. Temos um presidente da cepa do Rio Grande do Sul. Sério? Sério, Milton Rubens Medrã Moreira. Já ouviu falar dele? Olha, ele foi presidente quando, Jacira? Em 2000, ele assumiu a presidência da CEPA, e foi por 8 anos, porque os mandatos são de 4 anos, Sim. 2 mandatos seguidos. Então, de 2000 a 2008, Milton foi presidente. E ele era de Porto Alegre? Ele é Porto Alegre. Porto Alegre. Procurador de Justiça aposentado. Sim. Ouviu falar em Salomão Benchaia? Esse sim, já ouvi falar. Por que é que eu estou falando deles? Porque eles eram da direção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Olha só. E da CEPA. Não, justamente na década de 80, que eles tomaram conhecimento desse trabalho do Jaci Regis em Santos e começaram a se aproximar do Jaci Regis. E depois eles foram convidados a deixar a Federação Espírita. Sim. Eles vivem em Porto Alegre, viu? São Olha, que lindo. Amigos nossos. Eu vou pesquisar mais sobre eles. Eu vou pesquisar mais sobre eles. Maurice Herbert Jones, também de Porto Alegre. Temos vários amigos aí. São vários. Podemos falar. Que legal, que legal. Fico muito, muito feliz. Para mim, teria feito muita diferença nessa minha caminhada, porque eu não sou uma pessoa religiosa, Jacira, e eu enfrento muitos problemas dentro. Aqui eu já estou te contando algumas coisas. Problemas dentro da doutrina espírita por causa disso. Um certo preconceito mesmo, sabe? Como é que tu não é religiosa? Não, eu não sou uma pessoa religiosa. Embora tenha estudado em colégio de freira e tudo, mas não, talvez até por isso mesmo eu não seja uma pessoa religiosa. E ouvindo falar da CEPA, eu fico pensando como é que naquela época eu nunca ouvi falar, porque as instituições, elas se fechavam. Sim. Não deixavam a informação fluir, né? Então, a gente ficava restrito, assim, nas bolhazinhas. Mas muito, muito, muito bacana mesmo. Eu vou me informar muito a respeito. Pode ter certeza. Eu posso passar até o contato deles, porque eles dirigem um centro espírita em Porto Alegre. Chama-se CECEPA. Ai, que legal. Rural Espírita de Porto Alegre. Olha, que legal. Me passa mesmo pelo WhatsApp, porque eu posso entrar em contato, né? Sabe-se lá se a gente consegue. Depois da pandemia, né? Porque a pandemia está meio restringindo as nossas ações. Relações, é verdade. Mas essa coisa, não sei se tu notou, a pandemia veio trazer também um novo formato para as palestras espíritas. Isso que a gente está fazendo aqui, Jacira, eu acho que a gente nunca poderia ter feito antes, tipo, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, e a gente conversando sobre isso dessa forma. É muito legal. Isso a gente não pode perder mais. Eu acho que isso a gente tem que tentar manter. A pandemia trouxe muita dor, muita preocupação, muito problema, mas ela trouxe essa oportunidade para a gente, não é verdade? Os amigos aí de Porto Alegre, o Salomão, o Milton, eles têm interagido constantemente conosco através das plataformas virtuais aí. Sim, eu assisti aquela palestra da Sandra no centro de você. Esse centro é o de Santos,
né? É o Esse é CEA. de sangue. Isso. Eu moro em São Paulo e frequento o Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, em São Paulo. Ah, sim. Agora que está online, muitas vezes eu participo também. Sim, eu assisti a palestra, muito linda a palestra. Aí eu fico pensando, olha que bacana, é um formato de centro espírita virtual, né? É verdade. Tu sabe que já existem até grupos mediúnicos funcionando de forma virtual? Sim. É muito... Nós convidamos um amigo que está fazendo essa experiência mediúnica virtualmente. Eles são de Campinas, o grupo deles é de Campinas. Ele veio falar no nosso centro. Isso, para divulgar mesmo como é que está acontecendo, qual é a sensação que eles estão tendo. Eu cheguei a participar de um, mas acabou não dando certo os horários e tal, e agora eu estou participando de um outro, mas é mais assim de irradiação. Nós fazemos irradiação, porque a situação está muito pesada em termos de, né, desencarnes coletivos e tal. Então, a gente está se dedicando a fazer irradiação. Eventualmente, até tem uma médium no grupo que ela percebe algumas coisas, mas a gente está focando mais na irradiação. Olha que coisa linda. Certo. Quem é que ia imaginar há uns anos atrás que nós íamos estar dessa forma, né? O centro espírita virtual, a coisa acontecendo assim, muito, muito bacana mesmo. São as novas experiências, né? Que a pandemia e a tecnologia. Sim, né? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo aberto, né? Para aceitar essas coisas. Te pergunto, eu sei que a CEPA é muito progressista, mas como é que tu ficou sabendo, Jacira, que estava acontecendo um movimento dentro do espiritismo, digamos, mais tradicional, de ruptura, assim, sabe, de dissidência, que acaba se chamando mesmo de espíritas progressistas. Como é que tu escutou isso? Bom, Suzana, eu acompanho isso muito de perto, porque nós participamos de um movimento heterogêneo, né? Não estamos no movimento homogêneo, nós estamos à margem. Então, nós temos experimentado essa marginalidade em que nos colocaram há muitos anos, né? Por exemplo, quando nós realizamos o Congresso da CEPA no Brasil, no ano de 2000, a sede foi em Porto Alegre. Estivemos aí em 400 pessoas reunidas num congresso lindíssimo. Que lindo! Quando nós fizemos isso, na organização do congresso, os amigos gaúchos enviaram um convite para toda a Sociedade Espírita do Rio Grande do Sul e para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O tema do nosso congresso, em 2000, só para você acompanhar aí no tempo, deve o Espiritismo atualizar-se? Era uma pergunta. Caiu como uma bomba. Exatamente. Deve o Espiritismo atualizar-se? Gente, que maravilha! Esse tema do nosso congresso, em 2000, ele foi o responsável pela consagração da ruptura, porque a Federação Espírita do Rio Grande do Sul recebeu esse convite, ela fez uma carta recomendando aos centros espíritas do Rio Grande do Sul que não participassem do nosso congresso. Então, a gente vive isso há muitos anos, né, no Brasil. E aí, o que acontece? Com a pandemia, com essa troca pela internet, esses grupos que estavam marginalizados, né, como o Coletivo de Espíritas à Esquerda, como a própria Dora Encontre com
a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, porque tudo que foge um pouco daquele padrão, daquelas verdades que uma instituição poderosa como a FEB preconiza, vai provocar arrepios, vai provocar reações. Sim. Então, esses grupos todos, nós da CEPA, Coletivo de Espíritas à Esquerda, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e outros, estavam marginalizados. Mas, entre nós, a gente já vinha conversando há algum tempo. O que fez a pandemia, com esse grande número de lives, com essa proposta de colocarmos as nossas versões, né, do Espiritismo à mostra, nos assumindo como livre-pensadores, nos assumindo como progressistas, fez com que houvesse uma aproximação desses grupos. Que lindo. Além de participar da CEPA, eu participo também de um grupo chamado CPDOC. O CPDOC é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. O CPDOC tem mais de 30 anos. E o que faz o CPDOC? O CPDOC, desde o seu nascimento, há mais de 30 anos, o que ele faz é pesquisas em torno de temáticas que interessam a sociedade do ponto de vista espírita. Uhum. Então, alguém resolve escrever um texto, um artigo, e submete ao CPDOC. Todo mundo lê, todo mundo critica, todo mundo contribui, e daí aquele artigo é publicado em nome do CPDOC. Alguém quer escrever um livro, vai fazer uma pesquisa, vai apresentar uma primeira versão, o CPDOC vai ler, vai criticar, sim, a pessoa vai melhorar, apresenta novamente no CPDOC, o CPDOC faz uma revisão, faz outras sugestões, o autor sempre fica livre para aceitar ou não essas sugestões do CPDOC e depois publica o livro. Então, nós temos vários livros publicados do CPDOC. Como o CPDOC sempre foi uma instituição aberta e progressista, houve bastante contato desses novos coletivos, desses novos grupos progressistas com o CPDOC. Então, a primeira instituição que nos colocou em contato com esses coletivos foi o CPDOC. Um colega nosso do CPDOC, que é um dos responsáveis pela criação do Cultura Espírita Livre Pensar de Curitiba, o Saulo Albach, ele está fazendo entrevistas com esses diversos coletivos nas nossas reuniões do CPDOC. Ah, que bacana. Com vários, inclusive com o Sejus, e agora, no próximo dia 11 de setembro, o CPDOC vai entrevistar mais 3 coletivos, sendo um deles o Movimento Internacional de Mulheres Espíritas para a Proteção dos Direitos Humanos. Que lindo! Que bonito, né? Que bonito isso, que bonito. Olha, eu tenho no meu canal, uma playlist onde eu fiz um estudo, uma leitura e um estudo de um livro do CPDOC, um livro do Arthur Quioro, do processo da mediunidade. Do processo mediúnico. Que coisa querida, que coisa bonita aquele trabalho. Então, esse livro é produzido no CPDOC. Sim. Tem um livro do Mauro, tem vários livros produzidos no CPDOC. Eu vou procurar mais livros do CPDOC para fazer esse trabalho no canal também, que é uma forma de democratizar e fazer mais pessoas conhecerem. Muito legal. Jacira, eu podia ficar aqui conversando contigo horas, mas como o meu plano é gratuito, ele fica apitando aqui para mim, que eu já estou chegando no limite. Querida, para a gente encerrar, eu quero que tu deixe para minha comunidade uma mensagem, bonita, de esperança, porque quando eu colocar esse vídeo, já passou, mas amanhã amanhã será 7 de setembro, um dia que tem algo pesado no ar, né? Eu acho que a gente precisa estar, assim,
espiritualmente conectados com alguma coisa muito boa para nos fortalecer. Deixa uma mensagem legal, porque eu adorei essa nossa conversa. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e eu queria convidá-la para a gente, hoje, fazer uma sintonia boa com os espíritos amigos. Tenho certeza que existem espíritos muito atrasados, espíritos muito voltados para propósitos egoístas, né, que giram em torno dos seus próprios interesses, e essa força, ela é poderosa. Porém, nós temos também muitos espíritos encarnados e desencarnados que conseguem minimamente vencer esse egoísmo e pensar uma sociedade plural. Então, que a gente esteja com os nossos pensamentos ligados a esses bons amigos encarnados e desencarnados, em prol da construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual. Sempre que nós queremos avaliar uma política, nós estamos vivendo um momento muito triste no Brasil, né? Um momento de disputa, um momento de acirramento. Este ano de 2020 é um ano em que nós estamos chegando ao final dele e giramos o ano inteiro em torno da questão, vai ter golpe ou não vai ter golpe, né? Exaustos, né? Estamos exaustos emocionalmente. Nós poderíamos estar todos discutindo políticas para ter mais pessoas nas escolas, para ter menos pessoas nas ruas, vivendo nas ruas, para ter menos pessoas com fome, para ter mais pessoas com acesso à saúde, para ter mais pessoas com acesso a uma enormidade de direitos que deveriam ser acessíveis a todos, e não são. Infelizmente, nós vivemos um momento triste no Brasil, mas vamos voltar os nossos pensamentos para as energias boas, desejar que amanhã seja um dia menos triste, né? Menos tormentoso, e que depois, passada essa tormenta, a gente possa continuar firme na nossa luta, exatamente como propõe o Espiritismo. Pelo bem, que a gente lembre a mensagem de Jesus em prol dos mais necessitados e que a gente jamais invoque a mensagem de Jesus para armar a comunidade, para gerar violência, para causar essa instabilidade emocional que nós estamos vivendo neste momento. A filosofia espírita é generosa em recursos para a gente ter uma vida fraterna e solidária, que a gente possa realmente enxergar essa mensagem de amor tão linda que Jesus de Nazaré nos deixou. Que assim seja. Querida, muito obrigada por essa conversa, por essas palavras, e vamos continuar caminhando, resistindo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, caminhando juntos e juntas, porque o momento pede isso, e nós temos muita força. Exatamente. Obrigada pela oportunidade, gratidão, muita gratidão. Eu vou deixar nos comentários desse nosso vídeo, eu vou deixar fixado o canal do SEAC, depois tu até me passa se tem canal do CPDOC também. Temos. Para as pessoas poderem entrar e o pessoal vai adorar. CPDOC Espírita, CPDOC Espírita e CEPA Internacional. Ok, eu vou procurar. CEPAinternacional.org. Eu vou procurar. Um grande beijo para ti, fica com Deus e muito obrigada pela conversa. Para você e para todos. Beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.